Thank you for participating in Mandela Day. Porque se nós só vamos conseguir decidir a nossa agenda quando determinada percentagem da sociedade ter um conhecimento mínimo sobre a África. Isto é um problema de mídia, ou seja, há um problema de comunicação integrada. Quem está a fazer o quê, aonde está a fazer e como está a fazer. Um país que não vende emoção não tem turista. E a África do Sul é dos países em África que, de uma forma tão bem estruturada, eles conseguem vender essa emoção a que falo. Da mesma forma, existe a falta de vontade de entendimento. O sonho de Madiba, até hoje, é mesmo só isso. É um sonho. Bem-vindos ao canal YouTube da Agenda Africana. Hoje estamos a abrir o canal da Agenda Africana, precisamente com este debate. Aproveitamos e, aliás, aguardamos com muita ansiedade o Mandela Day para lançar este canal YouTube, que vai servir para debates informais, para que nós, jovens, tenhamos um espaço muito informal. Hoje eu estou à sombra de uma árvore, amanhã poderei estar, não sei, num café, mas a ideia é manter uma conversa com jovens de várias partes de África e olhar para o continente. Hoje nós propusemos olhar o continente com a lente, os olhos de Madiba. Vamos começar conversando com Dário Kamal. Ele é enviado especial da União Africana, também é conselheiro do atual presidente da União Africana, Cyril Ramaphosa, e é um ativista, portanto, ligado a várias causas de empoderamento da mulher, dos jovens, por África e pelo mundo. A primeira conversa vai ser mantida com o Dário Kamal. Dário, olá, bem-vindo a este espaço, Agenda Africana. Obrigada por tirar este tempinho para falar conosco. Dário fala conosco a partir de Moçambique. Nós agora estamos numa agenda de empoderamento da mulher, é muito bom que a gente possa interagir. Angola, país irmão de Moçambique, é bom que, enquanto africanos, a gente olhe para isso como a nossa unicidade africana, como a nossa identidade. Olhar para a África não como 54 países, mas olhar para a África como um país, como uma nação, de um único povo, que são os povos africanos. Dário, a primeira questão, o que é que representa para ti o Mandela Day? Nelson Mandela representava isto, representava mais do que a África do Sul, representava mais do que uma luta rássica, representou a história e o sofrimento daquilo que os africanos, ele reencarnou melhor do que nunca a história e a luta dos povos africanos ao longo dos anos, desde o tempo da escravatura, passando pelas conferências de Berlim, Bandung, passando pelos processos de colonização, agora pelo próprio processo de neocolonialismo, que tem a ver com a liberação econômica do continente africano. Portanto, o Mandela Day é mais do que celebrar Nelson Mandela, é celebrar também a africanidade. Dário, tu achas que eventualmente estamos no caminho de traçar ou já existe um plano que possibilite o desenvolvimento integrado de África e que neste plano possam ser abrangidos os jovens, esta juventude africana, que é a maioria, no fundo? A tua pergunta, logo começar, é problemática, e vou-te dizer porquê. Digo-te que é problemática porque nós olhamos para a África como um problema. Uma das minhas grandes lutas e das minhas grandes bandeiras, minha, quando digo minha, dos outros jovens, dos membros do Conselho, do painel do Conselho de Juventude da União Africana, é mudar a narrativa quando se fala de juventude africana. Disseste uma coisa interessante, que é a África tem bastantes jovens. O que significa, trocando isso por uma coisa mais positiva, mais realística, mais factual? A África tem potencial humano, capital humano. Por que nós olhamos para o jovem como o centro do problema e nunca como o centro da solução dos problemas do continente? A questão é como engajar os jovens no desenvolvimento integrado de África. É através da energia desses jovens. Esta é a melhor geração, a geração mais bem formada, tecnicamente, com as melhores ferramentas tecnológicas, que precisa de espaço
que precisa de abertura. Hoje os nossos desafios como jovens são outros. Mas quem libertou Angola, quem libertou Moçambique, quem libertou a Argélia, quem libertou a África do Sul, era jovem quando lutou. A nós falta-nos coragem, é verdade, mas falta nós buscarmos o nosso espaço para começarmos a fazer aquilo que temos de fazer, que é um caminho. Não podemos imputar todas as responsabilidades aos governos. Os governos têm responsabilidade. Aqueles que corrompem... Na tua opinião, Dário, qual seria a mola impulsionadora para alavancar este desenvolvimento integrado de África? É verdade, temos muitos desafios. Com o Covid-19, temos de ser muito realistas. Nós regredimos. Fazer os lockdowns nos países, não tendo outra alternativa e não tendo esta cooperação direta, mas sim bilateral entre países, fez-nos regredir em alguns aspectos. Eu estava agora, antes de entrar aqui nesta reunião, num outro Zoom meeting, em que discutíamos com um quadro de alto nível, onde participaram ministros, onde participaram pessoas importantes do governo de Moçambique, relativamente discutíamos sobre casamentos prematuros e dizíamos realmente com o Covid nós mutilação genital, casamentos prematuros, empoderamento da mulher, nós regredimos 10 anos e nós temos uma agenda. É preciso que haja um esforço integrado e conjunto na cooperação dos países. Não podemos dizer que temos uma agenda sem trabalharmos em conjunto para alcançar os objetivos dessa agenda. Estou a falar da Agenda 2063. Estou a falar da Agenda 2030. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os Objetivos de Desenvolvimento Milênio. Como é que a gente alcança? Estamos em 2020. 20 é um ano quase perdido. Faltam-nos 10 anos. Tirando 2020, temos 9 anos. Como é que nós lutamos de forma integrada para alcançar esses objetivos? Não é o europeu, não é a União Europeia, e nada contra, não é o Ocidente, não é os Estados Unidos, mas é em África. Os problemas da África têm que ser resolvidos em África e pelos africanos. Uma das soluções seríamos de integrarmos, termos um passaporte único, um bilhete de identidade único para a África, de africanos para africanos. Outra seria de termos uma moeda única, mas sabemos o que acontece com os presidentes que lutam para termos uma moeda única no continente. Uns dizem que é surrealista, uns dizem que não é possível porque há economias que vão engolir outras economias, mas a União Europeia tem uma moeda única. Isso fortificou a sua economia. Isso ajudou a países como Portugal, Espanha ou Itália, que são mais fracos economicamente, pudessem ter um equilíbrio, receber um apoio externo vindo da própria União Europeia. Quando tu falas da União Europeia ou do espaço Schengen, tu falas do único país. Os europeus têm uma identidade. E nós, africanos, como é que nós olhamos para a nossa identidade? Nós não podemos olhar para as pessoas e dizer aqueles angolanos, aqueles nigerianos, aqueles gambianos, aqueles líbios. Não, nós temos que olhar mais. Repare, a África do Norte, por exemplo, é chamada de África Branca. Isso por si só já é um sintoma de problema. Porque branco ou negro é uma questão rássica. Mesmo que ela não seja insultuosa, é uma questão rássica. E quando olhamos para países da Liga Árabe, vemos que a maior parte dos países da África do Norte se identificam, cooperam mais com a Liga Árabe. Então, isso é um problema. Uma questão que tem muito a ver com a definição das nossas agendas, das agendas africanas, qual é a opinião que tu tens em relação à mídia africana? Achas que temos já uma mídia que possa, de facto, colocar os assuntos que os africanos achem importantes na agenda global? Qual é a opinião que tu tens disso? Está relacionado, como eu disse, com cultura. É a forma como nós somos educados. Nós somos educados para olhar para o Ocidente, para olhar para uma civilização urbana e esquecemos que, por exemplo, a maior parte da população africana vive nas comunidades, nas zonas rurais. A África é um país maioritariamente composto por jovens, mas é um país maioritariamente rural. E nós temos de olhar para isso. E não, quando digo mídias, por exemplo, estou a dizer que as rádios comunitárias não chegam a muitas populações, por exemplo. Porque eu que estou na cidade, e digo isso porque eu que estou na cidade, tenho desafios diferentes daquilo do meu irmão que está na comunidade, numa zona recôndita, que se calhar não há energia nem isso, que é básico. E digo isto para chegar ao facto da mídia ser o quarto poder. A mídia tem um poder de influência, mas é preciso que os governos investam nas mídias, não nas suas mídias estatais só. Porque nós, muitas vezes, em África, somos impingidos.
Nós temos que viver, nós precisamos de dinheiro. E quando aparecem canais, não vou citar nomes, mas quando aparecem canais internacionais com robustez, ONGs, com robustez, com capacidade de divulgar e de ampliar a voz, nem que elas falem por 10 pessoas, elas passam a ter legitimidade, elas é que aparecem. Há uma divulgação muito grande. E quando digo mídias, quero chegar a um outro problema. Quando falava do tópico anterior, na pergunta anterior, nós temos um problema de comunicação integrada. Nós até fazemos, há uma má imagem que se passa sobre os governos da África que estão fazendo um mau trabalho, que não fazem nada. Porque a mídia internacional divulga muitas vezes escândalos de corrupção, mas também há muitas coisas boas a acontecerem no nosso continente. Mas isso não é divulgado. Isto é um problema de mídia, ou seja, há um problema de comunicação integrada. Quem está a fazer o quê, aonde está a fazer e como está a fazer. Nós, africanos, temos um problema. Fazemos chacota os nossos próprios irmãos africanos e olhamos mais para os erros deles, mas não divulgamos quando é uma coisa positiva. E isso é um problema de mentalidade. E também é um problema de comunicação. Para fechar, Dário, qual é a tua mensagem para os jovens neste Mandela Day? Neste dia, vamos refletir relativamente não só a quem foi Nelson Mandela, mas olharmos para dentro de nós, fazermos uma introspecção dentro de nós, neste tempo de Covid, olharmos para quem somos nós, para onde é que nós queremos ir e até onde é que nós podemos levar os nossos sonhos, e vamos olhar também e cuidar um pouco dos mais velhos, ter atenção para com os mais velhos, olhando para cada um dos nossos avós, tios ou pessoas de idade mais avançadas, como se cada um deles fosse Mandela. Vamos olhar também para as crianças e pensar naquilo que Mandela faria por elas e até a um deles daria a sua vida por essas pessoas, para que a África fosse um continente livre, um continente que vivesse em paz, com justiça e economia social saudável e positiva. Esta é a minha recomendação, porque mais importante do que a roupa que vestimos é a vida que escolhemos viver, porque os sonhos comandam a vida. Dário Kamal, muito obrigada por este tempo aqui conosco, por partilhares a tua visão de África. Espero voltarmos a conversar aqui neste espaço muito brevemente. Depois desta breve conversa com o nosso primeiro convidado, Dário Kamal, propomos outra conversa com dois jovens que dão cartas em África. Uma delas é Indira Mateta, um deles, no caso, é Indira Mateta, que é fotógrafa e criativa em Angola, já tem participado em várias residências artísticas, na África do Sul, em Cabo Verde, e o Maquito Daniel, que é presidente da Associação Juvenil da Lusofonia, de Jovens Empreendedores. Maquito, Indira, bem-vindos. Obrigada por este bocadinho aqui conosco. Boa noite, Indira. Primeira questão, e vai para os dois, qual é o significado do Mandela Day para vocês? Representa um momento de reflexão sobre tudo, sobre aquilo que é a África, sobre os nossos valores endógenos, a nossa cultura, os nossos hábitos e costumes, o conceito de paz, o conceito de união e o conceito de política em África. O Mandela tornou-se um símbolo imortal daquilo que se chama o perdão. Eu acho que só uma pessoa movida por amor teria a capacidade de fazer o que Madiba fez depois de tudo o que passou e ainda assim primar por uma postura de tratamento igualitário entre todas as pessoas na África do Sul, naquela realidade e naquele contexto. Teria a preocupação da unificação dos povos, porque eles lá constituem várias nações, tem as várias questões linguísticas e culturais dos vários povos que tem lá, e essa preocupação que ele teve depois de tudo o que sofreu, eu acho que uma pessoa mais facilmente seria movida por vingança ou rancor ou alguma coisa dessa, e não foi isso que nós vimos. E então, por tudo isso, Mandela é sem dúvida uma referência para todos nós negros, africanos, negros na diáspora e para o mundo, para todas as outras pessoas que não são africanas nem negras, mas que de alguma forma se revêem na postura dele. Indira, até que ponto consideras importante a valorização da nossa cultura, da nossa tradição,
dos nossos ancestrais, dos hábitos, velhos hábitos e costumes, até que ponto consideras importante rebuscar isso para definir um caminho para o futuro? Eu nasci, cresci, vivi em Angola e vivo até hoje e tenho em mim uma pessoa confusa, eu considero mentalmente confusa em termos de influências, porque muito por conta da colonização e do que se perdeu no que tange a minha história, a minha origem, a minha essência. Eu hoje falo português melhor do que qualquer outra língua local angolana, que eu não sei falar, porque os meus pais foram proibidos de falar, influenciados, proibidos de falar por conta do sistema colonial. E hoje eu sou essa pessoa que sou confusa, repito, porque eu não sei muito sobre mim. Eu sinto-me um pouco perdida quando vou à procura disso, porque a dada altura na minha vida senti a necessidade de ir à busca disso. Também muito influenciada por um, vamos dizer, resgate, entre aspas, ou uma vontade dos meus próprios pais em irem de encontro àquilo que seria a origem deles. E eu, influenciada por isso, em vários aspectos, no que toca, sei lá, a gastronomia, a culinária, a cultura, a música, alguns hábitos. Felizmente, a minha mãe, num contexto conturbado de guerra civil, foi forçada também a aprender a língua local, porque ela trabalhava numa zona no sul de Angola em que tinha de falar umbundo para poder se comunicar com as pessoas. Ela é enfermeira, então para ela socorrer as pessoas ela teve de aprender, e ainda bem, o contexto não foi o melhor, mas ela felizmente hoje fala e consegue passar-nos alguma coisa. Por que eu estou a fazer toda essa viagem ao passado? Para justamente dizer que é importante todo esse reencontro para que nós possamos nos valorizar, em primeiro lugar, e valorizar o nosso país e as nossas coisas e perceber como é que muitas coisas acontecem. Eu estou sempre a dar esse exemplo. Eu recentemente inscrevi-me num curso de Quimbundo com uma jovem que nasceu num contexto de toda uma cultura ambundo, e ela fala muito bem Quimbundo e decidiu dar aulas de Quimbundo e tal, e eu decidi inscrever-me. Só quando eu comecei a frequentar as aulas é que eu percebi porque que muitas vezes as pessoas em Angola expressam-se, vamos dizer, erradamente em português. Por exemplo, a expressão filho de homem e filho de mulher. Isso porque no Quimbundo é assim. No Quimbundo tu tens uma expressão para dizer filho, filha, é diferente. Yeah. Então, quando ele vai falar em português, ele vai ter que pôr isso para ele próprio perceber o que está a falar. Há várias expressões que as pessoas em português vão dizer errado, porque elas estão primeiro a pensar na sua língua de origem. E nós, que só falamos português, queremos gozar com essas pessoas. Queremos troçar, queremos dizer, estigar, como nós dizemos, né? Na gíria, fala mal, não sei o quê, não sabe falar. É por ignorância, é por ignorância. A partir do momento em que a pessoa vai conhecer a sua essência, a sua origem, a língua, os hábitos, por que as pessoas se portam dessa maneira, por que nós temos o hábito de estar em reuniões familiares com um montão de gente e está tudo bem e todo mundo come um pouco do que se tem. Até que ponto isto é de facto um fator-chave para definir o nosso desenvolvimento, a nossa integração, a nossa aceitação? Valorizar é muito importante para valorizarmos o próprio país, a própria vivência das pessoas, o rumo do próprio país, né? As coisas às vezes estão como estão, meio atabalhoadas, entre aspas, porque inverte-se as prioridades, porque prioriza-se o que não é nosso, porque queremos copiar realidades alheias, queremos viver como os outros vivem e para nós não serve. Nós temos as nossas próprias posturas, a nossa própria forma de ser e estar, que também não percebemos muito bem, porque a dada altura isso foi castrado, a dada altura foi tudo desvirtuado. Então nós estamos numa constante luta. Tem uma amiga que está sempre a usar a expressão, são várias lutas.
E tu, Maquito, como é que olhas para esta questão da associação, da aceitação, da valorização da nossa cultura, da nossa forma de estar, da valorização do que é nosso, do nosso país, da nossa maneira de estar, da nossa maneira de falar, de olhar para as realidades? Eu tenho dito que todo cidadão africano obedece a um código linguístico. É ali onde está a matriz da educação de qualquer cidadão deste país. Se um mais velho aqui em Angola chamar-me em Kikongo, Endiomoana, Nzawiza, não interessa o tipo de carro que eu tenho, quantos milhões tenho na conta, eu vou olhar, é um buta que me está a chamar, é um mais velho. Eu vou lhe dizer, papa, estou a vir. Vou descer do carro, vou lá ter. Por causa do código linguístico que este jovem teve acesso desde pequeno. Maquito e Indira, uma das principais bandeiras de Nelson Mandela, ou se preferirmos legado, é o perdão. Se olharmos para o mundo hoje, notamos que há muita intolerância, na própria África do Sul, vemos muitos conflitos, muitos ataques xenófobos. Até que ponto tu achas que este legado vai, de facto, ainda significar alguma coisa daqui a alguns anos? Vimos que durante um tempo, de facto, houve muita tolerância em vários aspectos no tratamento, na abordagem de várias maneiras de estar diferentes, em várias situações, mas o que nós temos notado é maior intolerância e muito pouca manutenção do perdão, que é na verdade um legado a ser refletido principalmente num dia comum. A intolerância paira há muitos anos. Muito antes de nós cá estarmos já havia intolerância. Por outro lado, eu acho que a balança está bem equilibrada. A questão de o perdão e a intolerância estão bem equilibrados. Por exemplo, no diálogo negro, branco, ou preto, branco, ou enfim, essa questão das expressões é outra que temos que rever, né? Uhum. Nesse diálogo, durante muito tempo, eu sinto que os negros, sim, revoltavam-se, sim, reclamavam pelos seus direitos, mas também foram muito pacíficos durante muito tempo. Ou permissivos, né? Essa seria a expressão. Eu sou muito pacifista. Eu sou mesmo pela paz, pelo amor, pelo perdão, pela conversa, pela tolerância. Mas nós olharmos para essas questões globais, e vamos falar agora de negros na diáspora, que é o que está a acontecer, né? Estados Unidos, Brasil e por aí. Eu acho que chegou mesmo a um ponto de saturação. Os negros já não têm conversa possível, porque do outro lado não há essa abertura. Eu acho que a mudança tem de ser em nós, negros, em nós, africanos, porque tu ires exigir coisas, o outro não está disposto a ceder. São privilégios já alcançados há muito tempo e a outra pessoa não está disposta a largar. Não está. Então nós é que temos que fazer por nós e temos que nos posicionar. Nós é que temos que nos posicionar. O perdão existe, sim, está aí. A tolerância também. Mas da mesma forma existe a intolerância. Da mesma forma existe a falta de vontade de entendimento. O sonho de Madiba, até hoje, é mesmo só isso. É um sonho. E começando pela África do Sul, é um completo sonho. Aquilo, a realidade é outra. Eu há bocado disse que gostava muito da África do Sul. Eu, sempre que posso, vou à África do Sul e a realidade é diferente. Madiba, se estivesse vivo ainda continuaria com o mesmo tipo de discurso, com o mesmo tipo de apelo, porque não mudou. Há uma máscara, mas a realidade é a mesma. Exatamente. O negro
ainda está naquela posição e todos nós sabemos qual é. Indira e Maquito, muito obrigada por este tempo aqui no canal Agenda Africana. Obrigada por olharem conosco para o continente através da lente da visão dos olhos de Madiba. Vamos seguir. Antes de falarmos com o nosso último e não menos importante convidado, que está na África do Sul, convido-lhe a ouvir a mensagem de António Guterres, secretário-geral da ONU. Deixou ficar hoje uma mensagem para refletir, serve para reflexão neste Mandela Day, uma mensagem que, se formos a resumir, reflete muito bem o tema escolhido por este nosso último convidado, Ngozi Salukom. António Guterres propõe que neste Mandela Day lembremos que podemos e devemos fazer parte da busca por um futuro melhor, de dignidade, oportunidade e prosperidade para todos. Tudo isso se resume a dois tópicos que, por sinal, foram escolhidos pelo nosso convidado Ngozi Salukom a partir da África do Sul. Estou a falar da justiça e educação. No aniversário de Nelson Mandela, prestamos homenagem a um extraordinário defensor global da igualdade, dignidade e solidariedade. Madiba era um gigante cujo legado atemporal continua a nos guiar hoje. O tema do Dia Internacional de Nelson Mandela é agir e inspirar mudanças. Destaca a importância de trabalhar em conjunto dos governos, os cidadãos, para construir um mundo pacífico, sustentável e equitativo. Marcamos este dia no momento da ameaça da pandemia da Covid-19, pondo em perigo todos, em todos os lugares e principalmente os mais vulneráveis. Diante desses desafios, os líderes mundiais precisam reconhecer a importância vital da unidade e da solidariedade. O Covid-19 está a expor profundas desigualdades. Precisamos combater essa pandemia da desigualdade por meio de um novo contrato social para uma nova era. Somente juntos podemos afastar a ameaça comum da Covid e nos recuperarmos melhor. Quando as Nações Unidas completam 75 anos, neste momento frágil, refletimos sobre a vida e a obra de Nelson Mandela, que encarnou os mais altos valores das Nações Unidas e tomou ações e inspirou mudanças. Apesar de muitos anos de prisioneiro de consciência, Madiba manteve a sua dignidade e compromisso com os seus ideais. Neste dia de Mandela, lembremos que podemos e devemos fazer parte da busca por um futuro melhor de dignidade, oportunidade e prosperidade para todas as pessoas em todo o planeta. Depois de ouvirmos a mensagem de António Guterres por mais um Mandela Day, vamos então à conversa com Ngozi Salukom a partir da África do Sul. Ngozi Salukom é publicitário e fotógrafo, fez recentemente, quer dizer, este ano já não conta, finais do ano passado, se não me engano, uma residência artística muito interessante, que numa próxima altura eu também converso com o Ngozi sobre isso na África do Sul e partilhou connosco algo muito interessante. Ele disse-nos que há uma sede muito grande por notícias de Angola e que lá não há, e que as pessoas não conhecem nada do que se passa aqui, não conhecem as nossas tradições e é natural, há aqui a barreira da língua que definitivamente tem um peso muito grande, mas não devia. Ngozi, boa noite, seja bem-vindo. Boa tarde e obrigado pelo convite. Estou muito feliz, não é? Porque a África do Sul temos hoje, mais de 7 anos depois de perderem Madiba. Como é que as pessoas se sentem? Os meus olhos, os meus olhos, como sempre, de um estrangeiro que está cá já há alguns anos, mas que nunca senti, desde que eu estou cá, uma coisa muito interessante, nunca senti, quando estou com sul-africanos, nunca senti essa dificuldade de eles me darem legitimidade para eu dar a minha opinião sobre o país ou sobre a história dele. Isso, por acaso, eu nunca senti, apesar de todos os problemas que já existiram aqui, continuam a existir, às vezes, de tribalismo entre os nacionais e os estrangeiros, mas acho que isso tem um aspecto muito próprio e umas consequências que não é esse o tema que nos traz aqui. Eu, na minha opinião pessoal, ou seja, a figura do Mandela, que é uma figura
tinha sido a nível mundial, eu sempre acompanhei à distância, não é? E acho que sempre acompanhei com aquele interesse, eu costumo dizer, mais caseiro, né? O facto de ter tido pais e ter tido esse privilégio que trouxeram Mandela para dentro de casa. Não naquela vertente como país, porque eu acho que mesmo naquela vertente como país, a nossa relação, eu acho que o Mandela nunca foi uma pessoa comunicada e publicitada em Angola na vertente da pessoa. Sempre foi naquela conexão que a África do Sul, o ANC, Angola ajuda o ANC e vice-versa. Nunca houve essa separação. E eu acho que aí perdemos um bocadinho. Então eu tinha esse conhecimento, lia coisas e não sei o que. É claro que quando cheguei aqui tive um conhecimento muito mais amplo da pessoa que significou Mandela, que é uma coisa muito interessante que acontece. Eu acho que é quase impossível para qualquer pessoa, principalmente estrangeiro, que chega à África do Sul e visita a ilha de Robben, a cadeia onde Mandela teve, e sair de lá sem a vontade de querer saber mais. Porque aquele momento, o facto de estar ali, é quase uma coisa normal, uma pessoa que passou aquele tempo e depois teve a trajetória e aceitar as coisas e ter essa... Então foi o que aconteceu também comigo, eu já tinha lido alguma coisa. E fui lendo mais e depois estar aqui, e quando eu digo ler mais, é ler mais do ponto geral, tipo, não só o Mandela, mas o país. E uma coisa, na minha opinião, muito interessante, que eu acho que é entre dois pontos que eu gosto de assinalar, que eu acho que o Mandela conseguiu, mesmo depois do seu desaparecimento, o país conseguiu agarrar e é realmente um símbolo da trajetória do Mandela. A educação eu não digo muito, mas a justiça é uma coisa que realmente, como angolano, quando eu cheguei aqui, marcou-me muito. Apesar de todos os problemas que esse país tem, não é? E como qualquer país também tem os seus problemas, olhando para a trajetória do Mandela e olhando para a trajetória da história da África do Sul, que tem a ver com a questão do apartheid, ou seja, o apartheid tinha a sua base nessa questão de discriminar a raça, e essa é uma base de injustiça, já começa, entre outros problemas. Então, hoje é muito interessante, tu estás na África do Sul e reparares, e eu deixo isso sempre bem claro, o olhar de um estrangeiro que vem de uma realidade muito específica, que a justiça é realmente um dos pilares que na África do Sul de hoje funciona de uma forma extraordinária. É realmente incrível ver um país que teve a trajetória que eles tiveram e hoje, e é aí onde eu acho que a influência do Mandela é fundamental. A forma como a justiça funciona aqui, igual para todos. Vermelho, azul, alto, baixo, rico, pobre, é realmente uma coisa extraordinária, porque provavelmente eles tinham muito que empurrava esse país para, depois do apartheid, entrar para uma fase de injustiças, não é? Ou como é que eu posso dizer? Injustiça no sentido de... Ok, e aí falo um pouco mesmo do racismo, um pouco não, concretamente do racismo, de toda a classe que foi sacrificada, os negros, que quando o apartheid acabou e depois das primeiras eleições passarem para o ato, ok, agora é a nossa vez e vamos inverter, não é? E eu acho que o Mandela, nos poucos anos que teve no poder e depois de sair da cadeia, e eu costumo dizer que é muito pouco tempo que ele ficou vivo depois de ter saído da cadeia, infelizmente para o mundo, eu acho que ele conseguiu influenciar esse país para esse caminho. Então, hoje a África do Sul, na questão da justiça, que eu acho que é um pilar muito importante, eles realmente conseguiram ter instituições que realmente funcionam para o cidadão. E olha que eu falo como estrangeiro e já tive uma experiência pessoal de usar a justiça e funcionou, como estrangeiro funcionou mesmo realmente bem. Ngoi, o secretário-geral das Nações Unidas, no seu discurso alusivo ao Mandela Day 2020, ela apela para que possamos
que neste Mandela Day lembremos que podemos e devemos fazer parte da busca por um futuro melhor de dignidade, oportunidade, prosperidade, igualdade, e tudo isso se resume no facto a 2 tópicos que foram os que tu escolheste como agenda para este primeiro programa da Agenda Africana. Estou a falar da justiça e educação. Porque eu acho que os dois, para mim, na minha opinião, os dois estão interligados. A base de tudo está na questão da educação, e aí remetemos para o conceito não só da segregação. Eu acho que todos os males que existiram no mundo, de algum modo geral, a questão do controle da educação tem uma importância, não é? Porque, por exemplo, se formos a ver em regimes ditatoriais ou regimes do passado, que acontecem muitos, há uma importância na questão da educação básica que tu crias condições para uma determinada sociedade ter, ou sim ou não. Porque só com uma boa educação é que essa sociedade consegue chegar a patamares de se aperceber se realmente vivem num espaço onde a justiça funciona ou a justiça não funciona. E aí temos muito essa questão que é uma discussão que eu sei que existe em muitos lugares e em muitos meios, que é às vezes a comparação dos sistemas colonizadores, não é? Que todos são maus. Seja francófono, anglófono, seja o que aconteceu, por exemplo, na Alemanha, tudo é mau, mas há muito, nós às vezes em África, muito essa questão da comparação. E essa comparação, eu hoje que vivo na África do Sul, eu acho legítima. Deixo sempre a base a dizer que tudo é mau. Eu acho legítimo, porque o cérebro funciona realmente dessa forma. Quando eu cheguei aqui, uma das coisas que me chamou a atenção foi essa. Por exemplo, a música, que é algo que faz parte da minha vida, e eu vejo que aqui que a música está a um nível realmente extraordinário. O que me chamou a atenção quando eu cheguei, quando eu vim ver para a África do Sul, como é possível um país que viveu tantos anos num sistema bárbaro, os negros terem um nível de formação musical extraordinário. Mas isso também podemos dizer também em Angola. Nós temos músicos em Angola que no tempo colonial tu te perguntas, mas como é possível? Então, mas isso tem um pouco a ver com a formação, porque apesar de estarem nesses sistemas, algumas dessas pessoas tiveram a oportunidade ou o privilégio de ter determinada formação para alcançar esses níveis. Quando falo da música, podemos puxar aqui para a justiça. Então, se tu tiveres um nível de formação básico, de qualidade, é normal que tu começas a questionar. Qual é a tua opinião em relação à definição ou não da agenda africana? Aquilo que consideramos como sendo destaque ou não, e passamos para nos nossos países, nos vários países de África, a influência eventual que nós possamos ter ou não. Para ti, de que forma é importante que a África consiga definir as suas próprias agendas na mídia? Ok, por determinado momento da minha vida decidi começar a viajar mais para a África. Acho que se lembram que fui para a Namíbia, fui para São Tomé, fui para Cabo Verde, e foi quando eu vim para a África do Sul. Já conhecia a África do Sul, mas outro tipo de experiências, férias, Joanesburgo, não conhecia Cape Town. Quando eu vim para Cape Town é que realmente tive esse impacto da minha falta de conhecimento sobre a África. Quando eu cheguei aqui em Cape Town, mesmo em férias, eu apercebi-me disso. Dentro daquele circuito de férias que o turista faz, ir a um museu, ir a esse tipo de coisa. E eu senti realmente esse vazio. E depois de me mudar para cá, e depois de analisar um pouco o meu passado, eu lembro-me que eu cheguei a estar em países como a Suécia, que tu vais a uma universidade e encontras coisas sobre a África. Mas aí o que eu queria dizer, encontra coisas sobre a África anglófona e a África francófona. Então, nesse aspecto, eu acho que nós, a lusofonia, temos mesmo essa obrigatoriedade para nós conseguirmos decidir a nossa agenda, nós temos que pegar na educação. Porque nós só vamos conseguir decidir a nossa agenda quando determinada percentagem da sociedade ter um conhecimento mínimo sobre a África. E eu acho que isso, não quero exagerar, eu acho que provavelmente tirando Moçambique,
que tem esse contacto com a África do Sul. E eu percebi também de Cabo Verde, entre aspas, Santo Tomé, não conheço a Guiné, não posso falar, mas pelo que leio, o facto de estarem próximos de países francófonos, eles estão, de algum modo, muito mais à frente que Angola. Nós acho que estamos mesmo numa ilha perdida, porque nem com os nossos vizinhos nós nunca conseguimos nos conectar de uma forma próxima. Engraçado que é mais fácil, por exemplo, no nosso discurso, e isso é uma crítica que faço como países, e eu me incluo porque eu sou angolano, no nosso discurso político da sociedade diário, é muito mais fácil, e aí não tem nada a ver com discriminação, mas é muito mais fácil nós dizer que Portugal é um país irmão, por exemplo, do que falar da Namíbia ou dos Congos que estão colados a nós, ou seja, a nossa relação, nós nunca conseguimos ter uma relação realmente de conhecimento com esse. E eu acho que a língua aí teve sim o seu impacto, mas também eu acho que decidir a questão na formação, a importância disso. Então, isso acaba por pecar um pouco na dificuldade que nós temos dessa decisão das agendas, né? Como país. Acho que como país nós não conseguimos, acho que temos alguma dificuldade. E eu sinto que, por exemplo, os países francófonos, africanos, os países anglófonos, não têm tanto essa dificuldade como nós. Quando olhas para a África do Sul, a realidade, achas que continua a haver alguma segregação? E entre muitas coisas que eu vejo depois nas conversas com sul-africanos, das coisas negativas, raramente a questão da justiça entra no debate. Sendo claro que essa questão do racismo também a justiça tem aí, e eu gosto muito de citar essa questão do racismo porque eu vivo numa cidade que até hoje é uma cidade segregada, até hoje acho que é das cidades da África do Sul que ao vivo consegue-se ver a olho nu, faz para a rua, as consequências do apartheid. Mas nas discussões com os sul-africanos, com a nova geração, a questão da justiça não é a grande preocupação, e eu acho isso positivo. Goi, muito obrigada por partilhares connosco a tua visão de que a África do Sul temos hoje. Neste Mandela Day foi de facto muito importante termos um convidado a partir da África do Sul. Para si que nos acompanha, muito obrigada por ter ficado durante este tempo todo. Esperamos, com certeza, contar consigo no próximo debate. Peço-lhe, inscreva-se aqui no nosso canal, foi aberto precisamente hoje e pretendemos trazer vários outros temas, convidar jovens africanos ou não, de outros continentes. O que se quer é partilha de ideias, de informação, e eu, como adoro conversar, vou estar aqui com certeza para conversar e levar até assim vários assuntos. Então peço-lhe que se inscreva para passar a receber todas as nossos trabalhos, todos os outros vídeos, receberem em primeira mão uma notificação mal eles caiam aqui no nosso canal. Até já.